citei agora. Vamos lá, continuando o verso 3. Os vencedores seguravam as harpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, esses que venceram a besta, eles estão segurando a harpa. A harpa para quê? A harpa para poder tocar a harpa, óbvio, e para poder entoar cânticos. Cânticos de louvores, cânticos de adoração, cânticos, na verdade, de vitória. Cânticos de vitória. Aí o cântico de Moisés, servo de Deus. Quem foi Moisés? O profeta Moisés foi o ministro da primeira aliança, que vocês chamam Antigo Testamento, né? Primeira aliança. Que foi entregue, a Torá escrita foi entregue através de Moisés. Sendo que o ministério de Moisés era uma prefiguração de um ministério muito maior, que é o ministério do Messias, da nova aliança. Mas enfim, lembra que quando Moisés, no Êxodo capítulo 15, né, o cântico de Moisés, quando o povo foi tirado da escravidão no Egito e atravessou o Mar Vermelho, ali eles venceram a superpotência que é o Egito, que tinha, essa superpotência tinha um líder, né, que era um homem que era o faraó, né, que era considerado Deus por ele na terra, Deus faraó, e eles sucumbiram, foram derrotados pelo o Altíssimo, né? E quando eles venceram faraó, alcançaram a liberdade do cativeiro, né, eles entoaram um cântico, que é o cântico de Moisés, Êxodo capítulo 15. Moisés, né, fez o cântico a Yahweh, cantarei a Yahweh, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Yahweh, minha força, meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, por quando lhe farei uma habitação. Tá? E também Miriam, né, lá no verso 21, ele diz assim, ó, Miriam, a irmã de Moisés, cantai Yahweh, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. É o cântico de vitória. Poderíamos lembrar também, se me ver aqui uma anotação que eu fiz, Levítico 16, verso 4. Então, entenda a essência desse cântico aqui. Bem, aqui tá fora. Mas Apocalipse capítulo 14, verso 3, também tem um cântico. Aí já é o cântico do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, diz assim, ó, estavam diante do trono, dos 4 seres vivos, dos anciãos, cantavam um cântico novo, são os 144 mil. Aí é o que eu falei, esses 144 mil do Apocalipse 14 são aqueles que vão passar pela tribulação da besta. Okay? Muitos vão morrer, outros vão ficar vivos para o retorno do Messias, no Armagedon. Mas e cantavam um cântico novo, era um cântico que ninguém podia aprender, só os 144 mil marcados que foram resgatados da terra. Ninguém poderia aprender, ou seja, um homem terreno não vai entender isso, não vai entender esse cântico, não entenderia esse cântico, não entenderia a natureza dessa vitória. Ah, mas o cara foi excluído da sociedade, né? Foi excluído da sociedade, o cara vai... Por que ele não aceitou aqui a marca aqui? Foi excluído da sociedade, vai morrer, vai ser perseguido, né? O homem terreno não entende essas coisas, não vai entender. Que é o cântico do Cordeiro, Apocalipse 14, verso 3. Então, esses daqui, 144 mil, aqui é o que vão vencer a besta, tá? E que vão sair da escravidão do pecado para adentrar na terra prometida da salvação, da vida eterna. E vão vencer o faraó, né, que eles vão colocar aí, que é o anti-messias, vocês chamam de anticristo final, um homem do pecado, que é o líder do sistema da besta. Vão vencer a própria besta, tá? E vão ser libertos aí do pecado e da morte. E isso é importante a gente entender. Esse cântico é um cântico de vitória, como foi o cântico de Maria também, como estava grávida do Messias. Deixa eu ver aqui algum outro detalhe. Então é isso, entoavam o cântico de Moisés, tá? E o cântico do Cordeiro. Lógico que o cântico de Moisés faz referência também à Torá escrita, e que na verdade
significa também que esses aqui vitoriosos se mantiveram obedientes aos mandamentos. Okay? E cântico do Cordeiro significa que mediante a fé no Evangelho da salvação, da graça, pelos méritos do Cordeiro, eles vão ser salvos. Então tem que estar conjugado uma coisa com a outra. Salvação vem pela fé, mas a consequência da fé são as obras da fé, a obediência aos mandamentos. Okay? Então isso também que significa. Deixa eu me ver aqui. Aí eles entoam o cântico, que o cântico em questão é, ainda no verso 3, grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Teus caminhos são justos e verdadeiros, Rei das nações. Quem não temeria Yahweh e não glorificaria o teu nome? Sim, só tu és santo. Todas as nações virão ajoelhar-te diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. Então aqui, mesmo sendo perseguido, eles ainda glorificam. E nesse verso final aqui é interessante, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. Que justas decisões são essas? No caso, está fazendo referência às 7 pragas que serão deflagradas. E é justo que essas 7 pragas sejam deflagradas. O pessoal está achando o coronavírus aí, mas não sabe a natureza dos eventos que vão vir, o nível do evento apocalíptico. E é justo, porque as pessoas não só negam as escrituras todo o tempo, as pessoas não aceitam a salvação pela graça. Todo mundo hoje tem pleno acesso à salvação. Tá? Tem gente apregoando na rádio, na televisão, na internet, no YouTube, para tudo que é lugar. Tem uma igreja em cada esquina. Então, tipo assim, não há razão para a pessoa não só negam, rejeitam a salvação, como ainda praticam a iniquidade. E além disso, ainda vão aderir à rebelião total junto à besta. Então é justo que caiam as 7 pragas. É muito justo. Okay? Como diz, o Messias é bonzinho, Jesus é bonzinho, né? É bom, é muito bom, só que também é justo. Né? Então chega um momento em que tem que vir um juízo. Então vamos ao verso 5, diz assim, ó: Depois disso, vi abrir-se o templo da tenda do testemunho que está no céu. Depois disso, vi abrir-se o templo da tenda ou do tabernáculo do testemunho que está no céu. Aí, o que ele vai ver aqui? O tabernáculo que está no céu, o templo que está no céu, do qual aquele templo terreno, que foi o tabernáculo, né, que foi feito por Moisés, depois se tornou templo, que foi feito com Salomão, um templo porque Israel já estava na sua terra, então fizeram um templo fixo. Mas no tempo de Moisés era tabernáculo, porque o tabernáculo era móvel. Então, à medida que eles iam peregrinando no deserto, o tabernáculo era desmontado ou montado. Tá? Só que esse tabernáculo aqui que ele viu, no caso no céu, aquele tabernáculo terreno era uma prefiguração, uma sombra do verdadeiro tabernáculo que é o celestial. Mas é importante a gente entender aquele modelo que foi dado, que vai nos ajudar a entender essa profecia, ok? Só que esse templo aqui está no céu significa o quê? Significa verdadeira adoração. Verdadeira adoração. Então, quem tem acesso, né, a gente aprende lá no João capítulo 4, quem tem acesso a esse tabernáculo celestial? Quem tem acesso? Quem adora em espírito e verdade. Quem está na verdadeira adoração, que é a adoração bíblica. O homem terreno, que está no ateísmo ou na idolatria, ele não tem acesso a isso. Então, quando ele diz que viu abrir-se o templo, tá? Abrir-se o templo que está no céu, abrir o templo para quê? Para que os adoradores possam adorar. Só que no caso é uma adoração em espírito e verdade. Então é necessário que todo mundo esteja em verdadeira adoração. Quem não está em verdadeira adoração está em pecado.
E é por isso que vai ser deflagrado as 7 pragas. Ok? Aí verso 6. Saíram do templo os 7 anjos com as 7 pragas. 7 anjos, 7 mensageiros com as 7 pragas. Os anjos estavam vestidos de linho puro e brilhante e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Muita atenção. Saíram do templo os 7 anjos com as 7 pragas. Ora, é o que eu estou dizendo. Eles saíram do templo com as 7 pragas. Por quê? Que eu acabei de explicar. O templo significa verdadeira adoração. Então, se eles saíram do templo com as 7 pragas, significa que as 7 pragas serão deflagradas porque o homem, tá? Ou a maior parte da humanidade, não está em verdadeira adoração. Tá? Então, como eles estão contrários à verdadeira adoração, prostituição. Detalhe, a gente lembrar o que tinha dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo tinha o que? A arca da aliança. Da aliança de Deus, né, com o seu povo. E o que tinha dentro da arca, que estava dentro do templo? Tinha os mandamentos, os 10 mandamentos. Aí no caso são mandamento, preceito, estatuto, toda a instrução é muito maior do que os 10 mandamentos. Mas vamos ali, representação, os mandamentos. Okay? Aí eu te pergunto, a humanidade hoje está andando de acordo ou contrário aos mandamentos? Então a humanidade está adulterando e adulterando muito, mas está escrito não cometer adultério. A humanidade está roubando e roubando muito, está escrito não roubarás. A humanidade está mentindo, uma mentira generalizada, e está escrito não levantar falso testemunho contra o teu próximo. A humanidade está matando muito, mas está escrito não matarás. A humanidade está idolatrando vários ídolos, está escrito claramente não terás outros deuses diante de mim. Yahweh, nosso Elohim, Yahweh é um. Senhor nosso Deus é o único Deus. Não farás nenhum ídolo, nenhuma imagem. A humanidade está cultuando ídolos. E por aí vai. Tá? E por aí vai. Então percebam que o modus operandi da sociedade hoje como um todo não está de acordo com os mandamentos de Deus. Não está de acordo com a verdadeira adoração. Okay? Então, por causa disso que os anjos estão saindo do templo. O templo significa verdadeira adoração. Tá? O templo tinha o que dentro do templo também? Tinha lá Arão, era o sumo sacerdote que expiava os pecados do povo. Hoje, no templo do céu, nós temos quem? O Messias, Yahushua, que vocês chamam Cristo. Ele expiou nossos pecados. Ele é o sumo sacerdote. Agora, o povo não está aceitando a fé no Messias, no Evangelho. Está rejeitando. Está seguindo ídolos, tá? Está seguindo os ídolos. Então, por conta disso, os 7 anjos vão sair do templo, tá? Para deflagrar as 7 pragas, okay? Porque o povo não está em verdadeira adoração. É isso que significa. Os anjos estavam vestidos de linho puro e brilhante. Eles estavam vestidos de linho puro. Significa que esses juízos, essas pragas, são justos. São justos. Porque o povo merece. Okay? A coisa vai de mal a pior e vai chegar num determinado clímax que será necessário o envio das pragas. Okay? Como justiça da ira do Criador. Então, vestir de linho puro significa que os juízos são justos. Justos. E o juízo procede daquele que é santo, que é o Eterno, que ele é santo, então ele fez o julgamento justo e o juízo, as pragas serão justíssimas. Deixe-me ver aqui, só Levítico 16, verso 4, para a gente poder entender o seguinte, que no caso quem ministrava no tabernáculo era Arão. E como que se vestia Arão? Né? Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne. Cingir-se-á com cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. Estes são os vestidos santos. Por isso banhará sua carne na água e os vestirá. Então,
Arão, lógico, Arão era um homem que pecava, né? Todos os homens pecam, mas ele, como sumo sacerdote, ele tinha que ser um homem mais próximo de santo na casa de Israel. Ok? Então, os vestes do sacerdote eram vestes santas, né? Eram todas elas de linho. Então, os anjos que estão saindo aqui com as 7 pragas estão vestidos de linho porque os juízos procedem daquele que é santo. Tá? Então, os juízos são santos. Então, as pragas são merecidas, ok? Porque o povo está na contramão daquilo que é santo. Okay? Então, são merecidas, tá? As pragas são merecidas. Então, ao invés de linha, significa a santidade. Puro e brilhante e cingidos à altura de peito com cintos de ouro. Então, os anjos, eles estão vestidos com cinto de ouro. Mas a gente acabou de ver aqui, no Levítico 16, verso 4, que no caso, Arão, apesar de se vestir de linho, o seu cinto também era de linho. Arão vestia um cinto de linho, ele não vestia cinto de ouro. Okay? Então, o que significa isso? Se a gente for lá no Apocalipse capítulo 1, verso 13, a gente vai descobrir quem que se veste com cinto de ouro. Apocalipse capítulo 1, verso 13, diz assim, ó, no meio dos candelabros estava alguém, parecia um filho de homem, vestido de longa túnica, no peito um cinto de ouro, cabelos brancos como a lã, como a neve, olhos que pareciam a chama de fogo, os pés eram de bronze. No caso aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 13, ele está apresentando o Messias, né, Yahushua, que vocês chamam Jesus Cristo, o Filho, o Cordeiro. Né? Então, ele veste um cinto de ouro. Mas por que ele veste um cinto de ouro? Arão não vestia um cinto de ouro. Arão é o sacerdote da primeira aliança. O Messias é o sacerdote da nova e eterna aliança. Mas ele veste cinto de ouro porque, além de sacerdote, ele é rei. Tá? Então significa a autoridade dele. Tá? A divindade, como o Filho unigênito do Altíssimo. Por isso que ele veste um cinto de ouro. Então esse cinto de ouro aí é a realeza, tá? A realeza, poderio, autoridade do Messias. Então, os anjos estão vestidos cinto de ouro, não é porque eles têm realeza, não. Anjo é mensageiro, é criatura. Mas sim que eles estão ali também a serviço do Messias. Porque as pessoas, né, no caso a humanidade, rejeita a salvação pelo Rei Messias. Rejeita a salvação pela graça do Evangelho do Rei Messias. Então eles rejeitam o próprio Messias. Então esses anjos aqui estão também sob a autoridade do Messias, que é aquele que tem o cinto de ouro. Lembre-se, Apocalipse 5 e Apocalipse 6. O Messias tem um livro na mão. Então ele tem toda a autoridade porque o Eterno Yahuwah deu para seu filho toda a autoridade no céu e na terra. Então esses anjos estarão também a serviço representando o Messias. Então essas 7 pragas também é porque as pessoas negaram o Evangelho. Também. Então o linho fino simboliza lá o sacerdote, lá Arão, os mandamentos. O pessoal desobedece os mandamentos. Né? E o cinto de ouro, a santidade, a autoridade do Messias. Né? E as pessoas também rejeitam o Evangelho. Então, por isso que os juízos são justos. A pessoa fala, Jesus é muito bonzinho. Pois é, Jesus é bom, né? Yahushua, né? Ele é bom, mas também é justo. Né? Então, se todo mundo hoje tem a oportunidade de ter a salvação, todo mundo tem Bíblia de graça, Bíblia você baixa no aplicativo de graça no celular, e as pessoas não querem saber nada com nada, ok? Então fica difícil, né? Aí por causa disso, esses anjos têm também os cintos de ouro. Continuando aqui, ó. Deixa eu ver aqui um detalhe interessante. Interessante a gente lembrar do Ezequiel capítulo 9. Que agora a gente vai entrar, que eu falei, os juízos são santos. As pragas são santas. Elas promovem a justiça. Se a gente for lá em Ezequiel capítulo 9, o que estava acontecendo lá? O povo, a casa de Israel, estava rebelde e praticando iniquidade. Então o Eterno, Yahuwah, mandou os juízos.
Ezequiel capítulo 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras nas mãos. São anjos, né? Eis que vinham 6 homens de caminho para a porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. São anjos, mas aqui creio eu que sejam anjos mesmo, anjos celestes, né? Criatura celestial. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cinta, né? E entraram e puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se levantou e clamou ao homem vestido de linho que tinha um tinteiro de escrivão na mão: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca um sinal nas testas. Os homens que suspiraram e gemeram por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Tá? Passai pela cidade. E aos outros disse: Passai, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri a cidade. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Então aqui, nessa visão aqui, ele viu também 7 anjos. 7 anjos. Esses anjos foram enviados para fazer o julgamento sobre Israel. Tá? Para mandar julgamento por causa das iniquidades de Israel. 6 desses anjos tinham as armas destruidoras na mão. E tinha um 7º que era vestido de linho fino, com tinteiro na mão. Ele iria ir na frente para marcar espiritualmente a testa dos homens que eram justos, né? Daqueles que eram justos, que não pecavam, né? na iniquidade, para ser protegido. Na sequência, iam os 6 anjos com as armas destruidoras para matar todo mundo. Tá? Para matar os ímpios. Todo mundo não, os ímpios. Exceto aqueles que tinham a marca no fronte. Então você consegue entender que a situação aqui, no Apocalipse capítulo 15, é uma situação semelhante? Porque a gente tem os marcados na fronte também, que é o que está lá no Apocalipse capítulo 14. Ó, o Cordeiro, né, sobre o Monte Sião, Apocalipse 14, verso 1. Cordeiro sobre o Monte Sião, com eles 144 mil que traziam na fronte marcada, com o nome dele e o nome de seu pai. Isto é, a fronte, os 144 mil do capítulo 14. Né? Também a gente pode, aqueles que vão estar de pé aqui, ó, capítulo 15, sobre o mar de vidro misturado com fogo, são justos. Eles têm a fronte marcada com o nome do Eterno Yahweh e do Cordeiro, certo? Porque a mente deles está de acordo com os mandamentos, de acordo com o Evangelho da fé para a salvação, ok? É isso, então eles vão ser, esse juízo não se direciona a eles, esse juízo se direciona aos ímpios. Então o juízo não se direciona a essas pragas àqueles que têm a fronte marcada com o nome do Eterno e do Cordeiro, mas sim para os ímpios. Então você consegue entender que a situação aqui é bem semelhante, né? Então aquele anjo vestido de linho, né, significa santidade. É muito interessante também, eu lembrei desse Ezequiel capítulo 9. Mas continuando aqui, verso 7. Um dos 4 seres vivos entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias do furor de Deus que vive para sempre. Repetindo. Um dos 4 seres vivos entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias do furor de Deus que vive para sempre. A um dos 4 seres vivos. Quem são esses 4 seres vivos? É o que a gente estudou no Apocalipse, capítulo 4. A gente estudou na visão do trono, ao redor do trono, 4 seres vivos. Esses 4 seres vivos simbolizam também, dentre outros, simbolizam também os 4 evangelhos. Tá? Então, ou seja, o fato de um dos 4 seres vivos entregar as 7 taças para os 7 anjos significa o quê? Como a humanidade, os ímpios, né, negaram, rejeitaram o evangelho, por conta disso vai recair o juízo dele, sobre eles. Ok? É o que significa o fato de um dos 4 seres vivos entregar as 7 taças. Tá? E essa taça significa tem sempre esse sentido, tá? de julgamento, de julgamento vindo do Eterno. Eu lembro também de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, era como o cálice, né? Que o Eterno usou ele para castigar várias nações.
né? Então, ou seja, ele deu vinho da ira para várias nações, dentre eles a própria casa de Israel. Então, Nabucodonosor foi ali é bom você ler o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel. Nabucodonosor, rei de Babilônia, foi usado pelo Eterno para castigar várias nações. O Egito, a própria casa de Israel, tá? Como um vinho ali para embriagar, né, todas as nações. E até cita também a profecia que fala que Jerusalém será um cálice de tontear no final dos tempos, né? Porque vai ter coisa relacionada a Jerusalém, acreditando que seja Armagedon. Possivelmente pode ser várias coisas, mas pode ser um desentendimento entre o sionismo político e o mundo muçulmano, de modo que essa nova ordem mundial também é a nova ordem mundial de Jerusalém, porque eles querem Jerusalém de qualquer jeito, por causa da Cabala, a gente vai Cavaleiro Templário, aquela coisa toda. De modo que é sempre muito tenso esse conflito entre judeus e palestinos também em Jerusalém, essa coisa toda, né, que é muito complexo. Mas Jerusalém será um cálice de tontear, para embriagar todas as nações, acreditamos aí nos tempos do Armagedon, ok? Então essa taça é juízo, o juízo do Eterno para embriagar todas as nações. Deixa eu ver aqui, 7 taças cheias de ouro, cheia do furor de Deus que vive para todo sempre. Já expliquei, são as 7 taças da ira, que vai culminar lá no lagar da ira, no Armagedon. Deixa eu ver aqui. Tá. Ainda nesse lance de taça que eu já expliquei, vamos dar uma olhadinha. Salmo 75, verso 8. Salmo 75, verso 8. Diz assim, ó: porque na mão de Yahweh há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Porque na mão de Yahweh há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Então, esse cálice de vinho que ferve, que ele vai dar de beber, é julgamento, juízo sobre os ímpios. Tá? É isso que significa, como eu já expliquei.